Fala, rapaz! Bom demais! Não! Como que você está? Nessa segunda-feira finalizamos a rodada e eu quero conversar com vocês sobre o atual momento do nosso Mengão. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, mas do nada o Flamengo começou a derrapar e eu quero com vocês aqui agora entender quais são os fatores, o que está acontecendo com o Flamengo, galera. Então, temos alguns motivos a tratar e eu acho que o último deles é o mais importante. Então, eu convido você que está aqui me assistindo a ficar até o final e descobrir assim o que está acontecendo com o Flamengo. Mas antes de mais nada, eu quero que você que está aqui assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá um like, ative esse sininho aí que sempre que tiver vídeo você vai estar por dentro do que acontece com o Mengão, das notícias, das nossas informações, de tudo que está rodeando o nosso Mengão. Então, bora pro vídeo que é o mais importante. Primeiramente, o que está acontecendo com o Flamengo? Eu elenquei alguns fatores e trouxe para vocês. Eu quero que vocês me digam nos comentários se vocês concordam com esses fatores. Primeiramente, calendário. Vocês acham que o calendário é algo a se tratar aqui? Você acha que isso está afetando o Flamengo? Muito foi falado na entrevista do Tite que o calendário ele é muito robusto, o calendário ele é muito bagunçado, que a CBF não está sabendo montar o calendário, mas a gente tem que entender que isso foi assinado por todos os técnicos, todos os presidentes, todo mundo sabia, não jogaram uma bola de cristal para cima e falaram agora você vai jogar em tal lugar, agora você vai jogar em tal horário, agora você vai jogar na altitude. Isso já foi, falado há tempo, todo mundo sabia. Então, calendário, jogos em sequência, altitude, jogos em horários alternativos, isso já não é desculpa. O Flamengo não pode reclamar disso, até porque os outros times também têm calendário apertado. A CBF é uma porcaria para todo mundo. O técnico Tite, sei lá se o técnico Tite é um dos principais problemas que o Flamengo está enfrentando. Vamos lá, o esquema do Tite está funcionando? Estava funcionando, né? Até pouco tempo o Flamengo não tomava gol, era aclamado na mídia, era o time a ser batido, era um time que jogava por música, que tinha os uruguaios lindos, maravilhosos, que tinham o Pedro fazia gol todo jogo, a Arrascaeta era o melhor jogador do Brasil. E o que mudou? É o esquema? Não, o esquema é o mesmo. Ele toma decisões certas? Você acha que o Tite toma decisões certas? Ele, com a sua comissão técnica, em poupar jogadores, em substituições, em leva para viagem, nessa metragem que a gente tem mais ou menos uma ideia de que os jogadores vão estourar se jogar na altitude. Eu até fui a favor dele, eu concordei com a questão dele não levar alguns jogadores para a Bolívia. Eu acho que esse jogo na Bolívia é um jogo muito atípico, ele é um jogo que demanda mais do físico do que propriamente da técnica, mas isso ficou muito complicado de defender quando a gente volta da Bolívia e joga contra um time como o Botafogo e simplesmente não existe no jogo. O Flamengo não existiu no jogo contra o Botafogo, assim como não existiu no segundo tempo contra o Atlético Goianiense. Foram jogos que a gente não pode sequer levar a sério. O Flamengo não dá um chute a gol. Com todo respeito ao Botafogo, num time como o Botafogo é um absurdo. O Botafogo não é um time ruim. O Botafogo pode ser aí, tá entre os 8 melhores times do Brasil, a gente pode colocar 10 talvez. O Botafogo é um time arrumado, tem um bom técnico, mas o Flamengo com todo o poderio, com todo o elenco, ele não pode se prezar o vexame de não dar um chute ao gol contra o Botafogo. Então eu acho que o Tite ele faz algumas escolhas erradas, mas eu acho que ele ainda não é o principal problema do Flamengo. O elenco, os jogadores, será que os jogadores são o principal motivo do Flamengo estar assim? Então, Não sei. vamos lá, esse elenco ele é acomodado? Talvez a gente pode chamar o elenco de acomodado, mas de onde vem essa falácia de que o elenco do Flamengo é acomodado? Que o elenco ganhou tudo em 2019? Vamos colocar quem são os jogadores que estavam no jogo de domingo, que estavam em 2019. O Arrascaeta começou jogando, o Bruno Henrique começou jogando e o Gerson entrou no segundo tempo, mas ninguém estava em 2019. Então, essa questão de elenco que é acomodado, eu acho que isso já não pode mais, só pelos títulos, isso já não pode mais ser dito, isso já não pode mais ser levado como uma desculpa. O elenco está tendo pouca entrega, eu acho que a gente tem que levar em conta o que o presidente do Cuiabá falou quando a gente for analisar essa questão de entrega de jogadores. O presidente do Cuiabá, não sei se vocês chegaram a ver a entrevista dele, ele disse que o cara que acorda cedo, que pega um ônibus, atravessa a cidade e vai cortar a grama
CT do Cuiabá, esse cara tá dando uma entrega do caramba, porque ele tá levando dinheiro pra família dele, talvez ele não ganhe tanto dinheiro. Só que aí pega um jogador, ele tá falando do time dele, o Cuiabá. Pega um jogador que tem salário em dia, um jogador que tem uma das melhores estruturas do país, um jogador que joga num gramado maravilhoso, que é cuidado por esse profissional, um jogador que tá lá aparecendo pro Brasil e pro mundo inteiro, né, que o Campeonato Brasileiro também é visto em outras partes do mundo, um jogador que enfrenta grandes jogadores, que pode tá alçando voos maiores. Ele vai ter uma acomodação? Ele não pode ter uma acomodação. Isso aí é algo que tem que ser estudado. Aí você chega no Flamengo. O Flamengo hoje é o maior exponencial de mídia do Brasil. Você coloca o Flamengo aí, ele é a marca mais falada, porque ele é o que tem mais torcida, ele é o que tem o maior ibope, é o que a camisa vale mais, é o time que todo mundo quer jogar. E chega um cara no Flamengo, a gente acha que esse cara não ganhou nada no Flamengo, ele vai ter que se provar. Realmente o cara no começo parece que ele começa a jogar bem, a correr, e algo acontece que os jogadores simplesmente não conseguem mais jogar. Algo acontece, parece que vem algum vírus e pica o jogador do Flamengo que ele não consegue mais jogar. Alguma coisa acontece com esse time. Então, esses jogadores não têm mais o que provar. Vamos lá. Quais jogadores do Flamengo que entraram em campo ontem ganharam alguma coisa pelo Flamengo? O Rossi não ganhou nada. O Varela não ganhou nada. O Fabrício Bruno não ganhou nada. O Léo Pereira, beleza. O Ayrton Lucas não ganhou nada. O Pulgar não ganhou nada. O De La Cruz não ganhou nada. Aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique, ok. O Pedro, ok. E o Luiz Araújo também não ganhou nada. Cara, vocês veem quantos jogadores estão lá que ainda não se provaram como jogadores ainda do Flamengo, não são ídolos, ainda não colocaram o nome dele na história. Não que isso seja uma desculpa pro cara jogar mal. Se você vê o Palmeiras, os caras já ganharam muita coisa lá e estão correndo pra caramba. Se você vê o Atlético, tem muito jogador no Atlético que tá lá, ó, e tá correndo pra caramba. Como que você justifica um jogador não correr, sendo que ele tá no maior time do Brasil? Agora a gente vai para a última e talvez a mais escabrosa dos motivos que podem estar fazendo o Flamengo chegar nesse nível que está. Com vocês, a diretoria do Flamengo. O que vocês acham que acontece no âmbito principal do Flamengo, que é a diretoria? Falta cobrança? Vocês já viram algum dirigente do Flamengo fazer o que o presidente do Cuiabá fez? Não. Os dirigentes, eles têm outros interesses? Você sabia que no Flamengo tem um vereador, é o Marcos Braz? Você sabia que no Flamengo tem um candidato a vereador? Ou não sei se ele vai continuar no Flamengo, se ele vai ser candidato, mas ele quer, que é o Cacau Cota. Você sabia que o Flamengo vai ter eleição esse ano? Então, além do Flamengo ter uma eleição presidencial esse ano, ainda tem pessoas dentro do Flamengo que estão mirando eleições para vereador. Acho que o Marcos Braz, ele quer se reeleger. Isso tudo sempre usando o nome do Flamengo. Esses caras estão interessados com o que acontece no Flamengo? Vocês acham que eles têm realmente interesse de ir no CT, ver o que está acontecendo, se os jogadores, se eles estão chegando no horário, se eles estão tendo uma boa alimentação? Ah, mas isso é a cargo da comissão técnica. Sim, é a cargo da comissão técnica, mas quem manda na comissão técnica é a diretoria. Essa diretoria do Flamengo, em questão de ganhar dinheiro, eu não tenho dúvida, é a diretoria mais bem preparada que existe, é mais profissional, mas em questão de profissionalismo em administração, é péssimo. Você vai ver uma entrevista do Landim, o cara que falava que ele é o rei do profissionalismo, que no mandato dele ia acabar a palhaçada, que não ia ter banana de melo. O cara simplesmente, mas a gente tem que ver isso, a gente tem que ver, cheio de faz-me rir, cheio de coisinha, de coré-coré, é um frouxo. O Marcos Braz, o cara se envolve em milhões de polêmicas, tá sempre olhando o lado dele, é um cara que se envolveu com polêmica com o torcedor, se envolveu com várias coisas. A torcida organizada parece que é sempre calada por ele, que você não vê uma torcida organizada falando dele. Antigamente, se o Flamengo ficasse 3 jogos sem ganhar, os caras desciam, isso o Flamengo vacas magras, o cara descia, ia na Gávea, botava a mão na cara do jogador. Hoje em dia é muito raro você ver isso, tem que praticamente acabar o mundo para isso acontecer. Então você pode ver que o Flamengo, ele sempre está vindo de cima para baixo esse desmando, e isso chega nos jogadores, que a gente falava da panela de 85, que a panela de 85 era ruim, muito se fala do Gabigol, que o Gabigol influenciava, agora não tem mais isso, e o Flamengo continua esse mesmo marasmo. O Flamengo é o time que tem a maior arrecadação, e o Flamengo é o time que tem o futebol mais pragmático, o futebol que você não vê o jogador correr, você não vê um cara entrar na dividida, você não vê um time que entrega para o torcedor. Mas
Era 11 horas da manhã, pro Botafogo também era. Ah, mas o time jogou no meio de semana, o Botafogo jogou com os titulares no meio de semana e o Flamengo poupou 7 jogadores. Chegou no intervalo do jogo, parece que era o Botafogo que estava lá, que tinha poupado os jogadores e o Flamengo estava descansado. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu acho que a gente tem que analisar isso como um todo. Não dá para colocar só na conta do Tite, não dá para colocar só na conta da comissão. Eu acho que a diretoria ela tem que ser muito cobrada. E eu acho que é isso que está acontecendo com o Flamengo. Então, se você ainda não me segue, segue esse perfil, dá o like, não esquece de apertar o sininho e comenta se você concordou. Diz aí o que você achou. Se você não concordou, também fala aí. Se você acha que o problema é outro, não deixe de expressar a sua opinião, que também é muito importante. Meu nome é Diego Amorim. Valeu, falou!